debate. Hoje ao meu lado, ele, não poderia ser outra pessoa, né? O cara do esportes, lá do Mantiqueira, né? A gente, no último programa que você esteve aqui, né, Paulo, a gente repercutiu uma nota do governo de Minas Gerais falando da reabertura dos esportes no estado, né? Mas até então a gente não tinha informações sobre o que ia acontecer em Poços de Caldas, né? Então sobre isso que a gente vai falar, sobre a reabertura dos centros esportivos, né, das praças esportivas em Poços de Caldas, né, Paulo? Muito bem-vindo. Exato, Alex, está voltando o esporte, né? É ainda meio lento, não tudo liberado, né? O prefeito aqui de Poços de Caldas, o comitê na realidade, né, do Covid, ele resolveu liberar também esportes em locais fechados. Certo. Porque segundo o governo de saúde, o secretário de saúde tinha dito... Secretário de saúde de Poços de Caldas? Não, adjunto de Belo Horizonte. Ah, tá. Segundo o secretário adjunto de Belo Horizonte, estavam liberados esportes ao ar livre, mas aqui foi liberado também para locais fechados, para quadras, para ginásios, né? Certo. Então essa volta vai acontecer em clubes particulares, né? No momento, os espaços públicos continuam fechados. Algumas quadras abertas em bairros terão atividades, mas a maioria serão clubes tipo Caldense e por aí vai, que podem trabalhar seguindo restrições e continuar com suas atividades esportivas, as aulas com seus alunos. Você fala assim, as quadras, né? Os esportes mais coletivos. Basquete, voleibol, as escolinhas de futebol particulares, né? Não do município. Clube de golfe entra nessa questão? Não sei se já estava aberto. Eu acredito que sim, que o clube de golfe é particular e o golfe também é um esporte praticamente individual, né? As pessoas não necessariamente precisam ficar muito perto. Aliás, elas ficam muito longe uma das outras, né? Muito num longe. ambiente muito aberto, né? Então, acho que a gente tem essa questão que é muito complexa, porque quando a gente abarca todos os esportes sobre um único aspecto, a gente cai nessa questão que é muito estranha, né? Porque, realmente, por exemplo, tênis, um do lado, outro do outro, jogando numa quadra grande. O golfe, que a gente sabe que em Poços de Caldas é forte, é extremamente longe uma pessoa da outra, né? Num campo gigantesco aberto. Então, assim, como é que a gente vai colocar esses dois esportes juntos, por exemplo, com o futsal ou com o judô? Né? A gente tem que tratar essas questões de maneira separada, né? Porque, apesar de tudo ser esporte, a gente cai nessa situação que são esportes que lidam com a proximidade das pessoas de uma maneira muito diferente, né, Paulo? Então é meio complicado quando você coloca golfe e tênis, por exemplo, no mesmo barco que futsal, ou judô, ou jiu-jitsu. O jiu-jitsu a gente sabe que é um esporte de extremo contato, né? O MMA, né? Não só de contato, como a gente sabe que são esportes que geram muitas lesões, né? Então acho que até isso é complicado, porque se gera lesão, tem que ir de repente no médico, de repente fazer um curativo, e isso pode ser ainda mais, propiciar ainda mais, né, a proliferação, por exemplo, do Covid, né? Mas como a prefeitura está lidando com essa volta? Então, Alex, ainda saiu um comunicado hoje falando que essa volta ela é mais focada na preparação física, Alex. Por exemplo, artes marciais a gente não sabe muito bem como é que vai ser o trabalho, mas possivelmente também parte física, nada de muito contato. Muitas dúvidas ainda, vamos ter que esperar começar os trabalhos, acompanhar, eu vou estar acompanhando, inclusive de perto, esse trabalho, para ter uma informação mais precisa depois para a gente passar para quem acompanha o nosso trabalho, né, Alex? Então, nesse momento ainda tem algumas dúvidas, como é que vai ser, quem que está liberado, quem que não está. Então, vamos ter que esperar pelo menos mais uma semana de trabalhos para a gente ter uma informação mais precisa. Só lembrando, pessoal, que recentemente, né, há algumas semanas, a média móvel, que é o modo como estão medindo a pandemia, né, os dados que vêm de infectados e mortos da pandemia, ela tem caído, que é um dado muito positivo, né, depois de vários meses aí de uma situação terrível para muitas famílias, né? Apesar de algumas pessoas lidarem com isso de uma maneira até displicente, mas muitas famílias passaram por dificuldades muito grandes, seja financeira, seja, né, de saúde, mas a gente está aí numa parte de declínio da curva, que já mostra um certo otimismo para os próximos meses, né?
temos a questão da vacina já num desenvolvimento avançado, mas temos uma questão de que estamos conseguindo controlar melhor a pandemia, seja por conta da informação, seja por conta de próprios meios de saúde. Então, assim, as expectativas são boas, né, Paulo, para a volta dos esportes. A gente já tinha falado isso no programa passado e é uma questão de saúde também, né, que é como você bem falou, os atletas precisam voltar a ter uma preparação física boa, e não só os atletas, como também pessoas comuns que praticam esportes. Importante frisar, Alex, que está liberado para adolescentes, a partir dos 12 anos. A faixa etária abaixo de 12 anos ainda não está liberado para participar das atividades. Certo. Mas é importante essa volta, como você estava dizendo, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, é óbvio isso. Então, economicamente, ela prejudicou todos os setores, né, do mundo. É gente que talvez não se recupere tão logo, nem se recupere. E o esporte não foi diferente. Então, temos aí professores, profissionais do esporte com muita dificuldade financeira. Então, essa volta nessa parte econômica é importantíssima e necessária, Alex. A pessoa, mas está morrendo muita gente ainda. Infelizmente, realmente está morrendo muita gente. A gente lamenta cada morte, mas a pessoa não pode viver sem renda. Ou seja, se ela não vai morrer da pandemia, ela pode ter problemas do outro lado econômico, porque a falta de dinheiro também é um problema sério, né? E que acaba gerando problemas de saúde também. E o esporte, Alex, ele é saúde. Então, como até na nota que foi divulgada hoje pelo comitê do Covid em Poços de Caldas, foi divulgada ontem, na realidade, certo. A saúde é importante, o esporte ele ajuda nisso, ele aumenta a imunidade, ele traz uma série de benefícios. Então, a volta do esporte eu vejo como muito importante para Poços de Caldas. Não só para Poços de Caldas, como para qualquer lugar do mundo, né? A gente sabe que isso influencia direto na saúde das pessoas. Ainda ficando aí no assunto de esportes, a gente tem que falar da Caldense, né? Que voltou a treinar. Então, assim, não só as pessoas estão voltando a treinar, a fazer as suas atividades físicas, como também os times profissionais de futebol estão fazendo o seu trabalho. A Caldense está se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro Série D, né, Paulo? Sim. E como é que estão as atividades da Caldense aí, já enfrentando não só os adversários, mas também a pandemia aí, que é um inimigo comum de todos os times hoje no Brasil? A Caldense segue treinando lá no Ninho dos Periquitos, Alex. A gente continua sem acesso ao local, né? Que é uma coisa ruim, porque a gente é acostumado a estar lá. Certo. Mas é nova realidade, então a gente acompanha muito o trabalho do assessor de comunicação do clube, que é o Renan Muniz, que faz um grande trabalho. Certo. Então as informações que a gente tem sempre são através do Renan. E segundo ele, o trabalho segue evoluindo. São 13 jogadores oficialmente contratados pela Caldense, mais um número de 15 jogadores que estão treinando, mas como eles ainda não assinaram contratos, esses jogadores não foram divulgados seus nomes. Certo. Existem também possibilidades de alguns contratos, algumas contratações do clube, já que a Caldense tem uma parceria com um grupo de empresários e esse grupo trouxe parte do elenco. Certo. Mas a Caldense também tem uma autonomia para trazer jogadores fora dessa parceria. Então existe a possibilidade de alguns jogadores, parece que alguns até já estão treinando, certo, né? Assim como também alguns outros compondo o elenco, mas também sem divulgar nome. Então oficialmente 13 jogadores, mais um elenco de aproximadamente 30 atletas treinando no Ninho dos Periquitos. A gente sabe que tem bastante reforço aí que vai vir no futuro, né? E precisa, Alex, porque é um campeonato longo, né? Ele começa agora em setembro e ele deve avançar para 2021, ou seja, certo, então precisa de um elenco forte. Então, né, Paulo, a gente recebeu um vídeo aí do treinador da Caldense, do Marcos Paulo Gripe, né? Sim, vamos assistir o vídeo e depois a gente continua comentando, então? Com certeza. Marcão, estamos aí na segunda semana de treinos aqui no CT. Como é que você está vendo essa preparação da Caldense? Como estão sendo os treinos? Bem legal, né? Voltamos com tudo aí, todo mundo animado, todo mundo focado para fazer uma boa campanha e tentar subir a Caldense. A gente está vivendo um momento de pandemia, né? Embora tenha passado a quarentena para os jogadores da Caldense, ainda tem algumas limitações, né? O que você está vendo de diferença dos treinos da época normal para agora na pandemia? Acho que para a gente isso aí já é passado, né? A gente convive com isso ainda, mas em ritmo de treinamento e dia a dia para a gente aqui está bem normal. Nosso treinamento está acontecendo do jeito que a gente vinha trabalhando. Então a pandemia para a gente é algo do passado, o foco total na Série D agora.
E já pensando na competição, a Série D deste ano com formato diferente, mais jogos, mais viagens, jogos longes, o que você está projetando para a logística da equipe, questão de recuperação, de cansaço, desgaste físico? Gosto mais dessa forma de disputa de campeonato, né? Agora vai da gente formar um elenco bem forte, justamente devido às viagens longas, para ter um elenco bom em peça de reposição, tá sempre forte nos jogos. Aí, esse foi o técnico da veterana Marcos Paulo Gripe. Agradecendo aí o Renan Muniz, que é assessor de comunicação lá da Caldense, pelas imagens, né? E é o técnico da Caldense. Eu vi ali no vídeo que ele falou que a pandemia para eles já é passado, né? Eles estão encarando como algo que assim, já não está afetando mais os treinamentos, mas ele estava de máscara, né? O que é bastante interessante porque mostra assim que o foco deles está no futuro, mas eles estão respeitando aí as normas, né? Entendendo assim, não com o que já tiver passado, né? Como se já tivesse passado a pandemia, mas do tipo assim, as nossas energias já não estão mais em pandemia, mas sim no futebol, o que é muito bom pro time, né, Paulo? O que eu entendi dessa fala do Marcos Paulo é que é passado profissionalmente, né? Eles estão treinando, é como se não existisse a pandemia. Não estão focando as energias nisso. Naquele momento do treino ali, eles estão fazendo os trabalhos físicos, coletivos, as atividades e esquecendo que lá fora tem uma pandemia. Lógico que a máscara mostra que não, que quando esse trabalho acaba, a pandemia está aí, ela está mudando o futebol, ela está mudando o jeito de trabalhar, inclusive com estádios vazios, sem torcedores, coisa que eu acredito que fique por um bom tempo. Então não tem como você falar que a pandemia passou, ela não passou. O que eu entendi do Marcos Paulo foi isso, ela passou... no treino, né? Quando eles estão ali no trabalho, o foco deles é o trabalho, então não existe pandemia. E assim, é muito focado no treino, que é a parte que eles estão agora, mas até porque a pandemia ela é estratégia, né? Ela faz parte hoje da estratégia do futebol. A gente já vem falando isso aqui há algum tempo, mas eu imagino que eles devam ter até um comitê ali que trabalha até a estratégia e o psicológico dos jogadores no questão de, cara, se você ficar doente, você não joga. Se você não joga, muda completamente a estrutura do time. Então, se de repente você tem um atacante ali que não joga um jogo importante por conta da pandemia, desmorona o time, muda completamente, né? Tem que pensar em talvez plano A, B, C, muitas estratégias diferentes, né? Até por isso essa questão de você falou aqui, né, Paulo? De ter vários jogadores aí pro elenco de apoio, porque de repente numa situação eles vão precisar de vários jogadores e não só normalmente o que o time tem, né? Já tem como elenco principal, né? Essa alteração acho que vai acontecer bastante, né? É um momento, Alex, que o elenco tem que ser maior, tem que ser bem maior, porque quando começar o campeonato, os testes são... a cada jogo tem 48 horas, tem que fazer um teste de Covid, né? Certo. E pode ser, aconteceu no Campeonato Brasileiro, de 11 jogadores, ou seja, um time inteiro testar positivo. Então o jogo vai ter que acontecer, então você vai ter que ter reposição para 11 jogadores, para um time inteiro. Então é mudanças, é momentos diferentes, a pandemia realmente afetando o futebol. A gente sabe que os jogos que retornaram, sobretudo os campeonatos europeus, a gente tem resultados muito atípicos, né? E provavelmente muitos deles vindos de reflexo disso, porque nem todo jogador é um Cristiano Ronaldo, vamos falar assim, né? Que o Cristiano Ronaldo, ele tá treinando, ele sai do treino, vai pra academia, ele sai da academia, vai pro CrossFit, aí ele posta um vídeo dele fazendo abdominal no banheiro, aí você olha e fala, cara, esse cara só treina, 24 horas, e nem todo jogador é assim, nem todo jogador é obsessivo por estar em forma, né? A gente sabe, sobretudo jogadores mais antigos, né? Que não via acabar o treino para ir tomar uma cervejinha, né? Então, assim, numa situação em que todo mundo tem que ficar em casa, nem todos têm a disciplina de fazer a preparação física em casa, às vezes nem tem um espaço apropriado para isso, né, Paulo? Então, a gente sabe que isso influencia diretamente e até por isso é importante que a Caldense esteja aí nessa fase de retomada do condicionamento físico, né? Não é verdade? Até porque o campeonato está chegando, Alex. O campeonato começa, nós vamos entrar em setembro, né? E o campeonato está aqui 20 dias. Estamos a 20 dias, 21 dias do primeiro jogo da Caldense. Então precisa sim essa parte física bem trabalhada. A gente não sabe não tem como saber o elenco que o Marcos Paulo vai usar durante os jogos, mas ele sabe que é importante ele saber, né?
Então, quando para estrear bem, ela tem que já estar com um trabalho forte fisicamente, né? Então, o que se espera é que a Caldense entre bem, faça um bom campeonato, busque esse acesso que persegue já há um bom tempo. Eu não sei você, Paulo, mas eu em 20 dias eu tenho conseguido ganhar 1 quilo, 1,5 kg. Né? Se tiver aí um jantar mais robusto, até sim. mais, tá? A gente sabe que a pandemia é isso daí, né? Você não, ainda mais sem fazer exercício, a gente engorda mesmo. Então o jogador aí tem um plus aí de dificuldade para se manter em forma, né? Esperamos começar o campeonato aí pra gente ter mais coisa para falar aqui, né? Esperamos que sejam coisas boas, né, Paulo? E agora voltando também, não só a Caldense, vamos ter aí a retomada do esporte, vamos ter assunto, vamos ter entrevista, vamos ter mais vídeos, né, de falas, como está esse trabalho, esse início de trabalho. Vamos ter também o Vulcão, daqui a uns dias também parece que terá novidade. Entrará em erupção novamente em Poços de Caldas. Será que estremecerá a cidade, Paulo? Vamos torcer pro Vulcão. Vamos torcer, né, Alex? Vamos torcer que sim. O presidente Alessandro Gaiga me disse outro dia que tem algumas novidades. Eu fiquei devendo para ele, essa semana a gente ficou de marcar uma conversa e eu não tive esse tempo, mas a semana que vem essa conversa acontece e traremos novidades sobre o Vulcão também. Que ótimo. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui no vídeo, né? Acompanhe nossos vídeos aí, porque teremos Campeonato Brasileiro, teremos volta do Vulcão, teremos o esporte amador, o esporte profissional, a volta do esporte em Poços de Caldas, né? Lembre-se de curtir o nosso vídeo, de ativar o sininho e de se inscrever para receber as notificações de quando os novos vídeos saem, né? Acesse lá jornalmantiqueira.com.br para ter mais informações. Muito obrigado e até o próximo Mantiqueira Debate.